Então, iniciamos a gravação agora. Então, bom dia novamente. Eu sou Rodrigo Quigislez. Eu falo com vocês aqui da Superintendência de Inovação e Desenvolvimento da UFPA. Estamos aqui no dia, que é um dia importante, um dia que a Universidade Federal do Paraná comemora 68 anos de existência, então é um aniversário importante. E a Superintendência de Inovação e Desenvolvimento é o órgão da UFPA que trata do gerenciamento de ambientes de inovação, transferência de tecnologia, propriedade intelectual. E nós realizamos eventos de interesse para a comunidade, e a comunidade empreendedora, a comunidade de inovação, que atua aqui no estado do Pará, que atua na Amazônia. E nesse evento, esse é um evento especial, né, vai ser uma live especial para a divulgação dos eventos GIB 2025, né, onde vocês vão ver sobre oportunidades para pré-incubação e aceleração de projetos inovadores na área de bioeconomia e soluções urbanas. Ao meu lado, aqui nesse evento, né, está a Yara Neves. A Yara Neves é bem conhecida pela comunidade de empreendedores aqui no Pará. Ela é gestora, atuou durante muito tempo como gestora do programa de incubação de empresas de base tecnológica. Então, tem grande experiência, né, na interação com empreendedores, esse público todo de inovação. Então, meu papel aqui é de moderador, estamos aqui com a Yara também nos colaborando, mas nosso principal convidado é o professor Antônio Belém, também muito conhecido pela comunidade, vários papéis, é professor titular da UFPA, é coordenador do GERCOM, do Grupo de Estudos em Redes de Computadores e Comunicação Multimídia, é conhecido pela sua atuação na RNP, na SBC, na Colisão pelo Impacto, só que agora, recentemente, ele assumiu um papel adicional que é envolvendo o DIB. E ele vai, inclusive, apresentar sobre esse novo papel dele nessa apresentação. Então, feitas as devidas apresentações, pessoal, quem tiver alguma pergunta, por favor, use o chat, faça o seu comentário, faça a sua pergunta no chat, que depois a gente pode revisar. E mais uma vez, chamando a atenção que nós estamos gravando esse evento para que esse evento possa estar disponível no nosso portal da Sind. Então, eu convido também que vocês sigam e acompanhem o portal sind.fpa da Superintendência de Inovação e Desenvolvimento da Universidade Federal do Pará. Professor Belém, bom dia mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, a palavra é sua. Muito obrigado, Rodrigo. Eu que agradeço o seu convite, o convite da Yara e o convite do Felipe, através da superintendência, que carinhosamente era conhecida como Universitec, né? Agora ganhando uma repaginada aí e uma promoção. Aí a gente torce muito para que a superintendência tem aí um papel ainda mais importante no contexto da universidade, do nosso ecossistema aqui de inovação. Obrigado pela oportunidade. Eu vou apresentar aqui uns 7 slides, bem rapidinho, para a gente, só para contextualizar um pouco sobre os editais. Eu acredito que muita gente deve estar interessada aqui sobre isso, e aí depois a gente abre para conversas, né? Então, eu primeiro apresentando aqui o Distrito de Inovação e Bioeconomia de Belém, o DIB, carinhosamente já chamado de DIB, que é uma iniciativa, um projeto de extensão aqui da Universidade Federal do Pará, que tem um importante apoio da Itaipu Nacional, do Itaipu Parktec, né, da FADESP e da Prefeitura de Belém. Eu vou falar, como eu disse, dos editais, mas antes eu vou fazer uma breve apresentação sobre o DIB, né, para colocar todo mundo na mesma página. O DIB é uma iniciativa que eu fui convidado para participar desse projeto. Então, quando o Rodrigo diz ocupa mais um chapéu, na verdade eu fui em função da minha experiência nessa linha, né, eu fui convidado a contribuir aqui nesse contexto. Na parte de inovação, o projeto é bem amplo, ele tem uma parte de pesquisa de inovação e outra de educação ambiental. E nesse contexto, a gente está estruturando o que a gente chama desse Distrito de Inovação de Bioeconomia de Belém, com essa missão de transformar a Amazônia em um hub global de sustentabilidade, né? Ou seja, que nós sejamos efetivamente protagonistas no papel de preservação e de um
uma nova forma de interagir com o meio ambiente, com mais sustentabilidade, de forma mais orgânica, né? Claro, aliando a isso o desenvolvimento tecnológico, conectando a ciência com os saberes tradicionais, né? Para desenvolver uma inovação com o DNA amazônico, né? Uma inovação que seja boa para a floresta. O nosso papel, então, nesse contexto, é fortalecer esse ecossistema regional de inovação com essa base na sociobiodiversidade, aí de um contexto, como eu já disse, amplo, de um bom papel para a floresta, né, para o desenvolvimento sustentável da Amazônia urbana. E quando a gente fala de ecossistema regional, a gente está falando aí de startups, das universidades, das comunidades tradicionais e envolvidas, né, nesse contexto, do governo, claro, em investidores e todos colaborando aí para o desenvolvimento dessas soluções para uma sociedade mais sustentável, né? E aí nós lançamos, eu acho que esse é a grande novidade, nós lançamos há aproximadamente 20 dias atrás um conjunto de editais para impulsionar essas ideias, né? Para começar esse trabalho de formiguinha, ajudando nesse fortalecimento do ecossistema. E esses editais, eles têm o foco em soluções que respeitam a sociobiodiversidade, fortalecem as cadeias produtivas locais e também ajudam no desenvolvimento de soluções urbanas, né? Então, são são 4 editais com duas temáticas, uma em bioeconomia, outra em soluções urbanas. E aí a gente colocou esses editais dentro dessas temáticas dividido em 2 grupos. Um de pré-incubação, onde a gente vai dar um apoio de até 50 mil reais por proposta. Como são 2 temas, nós vamos apoiar em cada uma 5 propostas, em cada tema, um total de 10 propostas em pré-incubação. E outro no contexto de aceleração, com apoio de até 150 mil reais por proposta, mais uma vez, com a mesma lógica, né? Se são duas temáticas, então 5 propostas para cada temática, um total de 10 propostas. Quando a gente fala do contexto de pré-incubação, a gente está com o objetivo de apoiar efetivamente aqueles empreendedores que estão ainda naquela fase que a gente costuma dizer de ideação, né? Aquela fase inicial. Então, a gente está disposto a apoiar CPFs, né? Pessoas físicas que estejam com ideias inovadoras, aí, que queiram colocar essas ideias para se tornar negócios, para desenvolver soluções, produtos e serviços inovadores. E aí a gente está procurando apoiar tanto modelagem de novos negócios ou de negócios reestruturados, trabalhar na melhoria de produtos, na análise e inserção de mercados. O importante, ou seja, pode se inscrever como pessoa física, mas sempre tendo em mente que, ao final, o que nós vamos querer é que esses negócios sejam formalizados, né? Essa é o compromisso que a gente quer dos empreendedores que vão submeter essa proposta. E aí, nesse caso aqui, a gente vai apoiar até 50 mil reais por proposta. Eu vou falar um pouco mais da lógica dos 2 editais depois, então eu vou passar aqui deixando as peculiaridades de cada um primeiro, né? No edital de aceleração, a ideia já é apoiar startups, né, e empreendimentos que já estejam estabelecidos na região metropolitana de Belém ou que queiram aqui se estabelecer. Ou seja, nesse caso específico, a gente apoia CNPJ, né? A gente apoia startups, empreendimentos de uma maneira geral, né? A ideia é impulsionar esses negócios, e aí, mais uma vez, lembrando, o incentivo financeiro nesse contexto é de até 150 mil reais, né? Como é que a gente vai fazer esse apoio?
oferecendo mentorias especializadas, né? Conexões com investidores e parceiros estratégicos, apoio e orientação para consolidar e expandir esses negócios. Né? O que é importante nesses dois editais, né? Esses conjuntos de editais, esses 4 editais nas 2 temáticas, eles estão estruturados em 2 fases, a gente pode dizer assim, né? Um primeiro momento, que é esse momento de inscrição, que vai até o dia 10. E a ideia desse momento de inscrição é o quê? É que os empreendedores aí se inscrevam ou nos editais de pré-incubação ou de aceleração e apresentem as documentações solicitadas. Os editais, o edital completo ele está no site do DIB, eu já vou apresentá-lo aqui, qual é o site, para quem ainda não conhece. E aí é importante que essa documentação esteja toda bem informada, tá? Que atendam às exigências do edital. Né? Nós vamos, nesse primeiro momento, fazer essa análise, né? Uma análise mais, vamos dizer assim, alto nível, para ver se as propostas elas se enquadram dentro das linhas, das diretrizes dos editais. Né? Basicamente, nesse primeiro momento, vai ser essa avaliação. E aí, todos que forem aprovados, todas e todas que forem aprovados, né, os negócios e os empreendedores que forem aprovados nessa primeira fase, vão passar aí 20 dias conosco num processo de, vamos dizer assim, trabalho coletivo, né, de uma mentoria inicial, onde a gente vai querer entender um pouco mais cada um desses negócios e vai pedir a vocês que elaborem um pouco mais de detalhes essas informações para que, no segundo momento, a gente faça uma seleção mais criteriosa, baseada aí sim em aspectos mais técnicos, né? Tanto no contexto da pré-incubação, mas também e principalmente no contexto da aceleração, para selecionar esses 5 que vão receber esse aporte. É importante dizer que esse processo, principalmente essa segunda fase, nós vamos contar com o apoio de avaliadores ad hoc externos, né, que ao longo de todo o processo nós estamos contando com o apoio da Itaipu Parktech, que é um parque tecnológico consagrado da Itaipu, que é CERN nível 4, no contexto da Amprotec, de Habitat de Inovação, e que tem uma grande experiência e que vai nos ajudar nesse processo. Além disso, a gente vai contar com mentores de diferentes partes do país para nos ajudar nesse processo, tanto de avaliação e, posteriormente, né, no processo, aí sim, de orientação, de aceleração efetiva e de pré-incubação efetiva desses 20 negócios aí ao total. Né? Então, quem quiser, quem ainda não acessou, não deixem de consultar os editais. Eles estão no site do DIB, que é dibbelém.com.br. A editais, lá tem uma aba específica com esses editais. A inscrição é feita pela plataforma que a gente chama de James, que é uma plataforma desenvolvida pela Sociedade Brasileira de Computação, uma plataforma robusta, onde toda essa documentação fica lá disponível e que vai facilitar a vida dos avaliadores depois para acessar essas informações, consultá-las e emitir seus pareceres. Então, não deixem de aproveitar essa oportunidade, é uma oportunidade que é uma subvenção, né? E que a gente quer muito que essas soluções, tanto no contexto de soluções urbanas, quanto no contexto da bioeconomia, sejam apresentadas. É uma primeira iniciativa do DIB já para colocar aí a sua atuação, né, dentro do contexto do nosso ecossistema, apoiando essas iniciativas. Então, Rodrigo e Yara, eu encerro a apresentação por aqui e abro para diálogo, para conversa, que eu acho que é o que é mais interessante aqui nesse contexto. Eu não sei se a Yara quer fazer algum complemento.
Obrigada, Belém. Não, eu só queria, assim, porque a gente vê do edital, né? Eu só queria reforçar que entre a primeira e a segunda etapa, né, o próprio DIB vai qualificar as propostas, né? Então, Exatamente. aqueles que ainda têm uma dúvida se passariam no processo ou não, a primeira etapa ela é muito simplificada, né? É você dizer o que você quer, né? Se adequa ao eixo temático, adequando para participar da segunda, para submeter o projeto mais bem preparado, mais bem redigido, mais bem planejado, né? O próprio DIB vai fazer essa etapa, né? Vai De ajudar nessa etapa, né? exatamente, de orientar e acompanhar ali nessa elaboração do projeto para avaliação da banca. Né? Eu acho que essa é uma informação importante. E aí o Cláudio Afonso pergunta assim, se MEI pode entrar na pré-incubação. Cláudio, tu quer responder, Belém? Não, pode ir, Ayala. Vamos fazer esse bate-bola Cláudio, aqui. isso. O MEI pode participar tanto na pré-incubação quanto na aceleração, né? O que vai acontecer é o seguinte, que dependendo do avanço que você tiver na pré-aceleração, obrigatoriamente você vai ter que mudar de não é status, né? Você vai ter que transformar em ME ou EPP, tá bom? Mas pode. O MEI ele é permitido tanto na pré-aceleração, na pré-incubação quanto na aceleração. Yara, enquanto Oi. as pessoas perdem um pouco a vergonha e vão fazendo perguntas, vamos fazer aqui uma conversa aqui para ajudá-los. No contexto da aceleração, Yara, o que é que documentos as empresas, né, as startups precisam apresentar ali para o edital para elas já irem se preparando? Na primeira etapa, elas precisam apenas comprovar, né, que o negócio delas é compatível com a temática, né? Então, se é da área de soluções urbanas, tem que ir lá se encaixar, um rol bem grande, tá, gente? Eu não sei se a Belém consegue pegar o edital e jogar aqui no chat o que se enquadra como soluções urbanas e bioeconomia. Então, assim, Posso basta fazer estar isso. dentro do eixo temático, né? E aí, no caso da aceleração, tem também uma limitação de faturamento, né? Porque a gente realmente quer apoiar negócios mais embrionários e que estejam realmente precisando do suporte do DIB. Então, tem uma limitação de faturamento de até 1.200.000. Então, empresas que faturem acima de 1.200.000 não podem submeter a pré-incubação, tá bom? Não serão aprovados. Então, isso está lá no edital, né? Fora isso, assim, 1.200.000 no último exercício. Fora isso, estando regulares e também, assim, o CNPJ, o KNAI da empresa, ela tem que estar aderente à atuação do projeto, né? Então, eu não posso submeter um projeto para bioeconomia ou para soluções urbanas e o meu KNAI não tem nada a ver com essas atividades que serão propostas para serem desenvolvidas. Coloquei de soluções urbanas, vou colocar o de bioeconomia também. A gente procurou deixar o escopo bastante amplo, justamente para não limitar, né, não restringir a submissão. O Cláudio Afonso fez uma outra pergunta aqui: se há uma exigência de tempo mínimo de existência do registro do CNPJ. A Belém está com o edital aberto aí, porque tem alguma coisa de 24 meses. Tem que ser empresas abertas a no máximo 24 meses, né, Belém? Para pré-incubação, né? Ou para aceleração? Nossa, são 4 editais, a minha cabeça às vezes dá um bug. Espera aí. Abrangência, vamos já olhar aqui. No caso de aceleração, né? Porque em pré-incubação não é nem preciso ter empresa, então ter Pode ser uma pessoa CNPJ, física, né? pode ser inclusive pessoa física, então
não faz sentido o prazo, né? A não ser que seja o limite máximo. Mas nesse caso, eu acho que não, nós não fizemos essa limitação. Deixa eu ver aqui. Matheus, só pode ter uma proposta por pretendente, tá? O Matheus Exatamente. perguntou aqui se podia mandar uma proposta para cada edital, só pode ter uma proposta por pretendente. E aí, no contexto da pré-incubação, nós não fizemos nenhuma restrição. quanto à abertura de empresa. Ser pessoa jurídica com faturamento de bruto e com data de abertura até 6 meses anteriores à publicação do edital, tá? Sim. Isso para o de pré-incubação, tá? Então, Carlos Afonso, 6 meses. Vou botar aqui também. Opa, eu não copiei. Só para registrar, né? São partes que eu estou tirando diretamente do edital, tá, pessoal? Então, vocês podem depois, com calma, também dar uma olhadinha lá, mas sim. Obrigado, Afonso, obrigado. Eu não posso deixar também de te felicitar aí pelo trabalho que você faz aí no Lab Livre, sempre atuando, guerreiro, trabalhando e procurando contribuir aí, desenvolvendo soluções inovadoras aqui para o nosso ecossistema, fortalecendo o nosso ecossistema. Parabéns, parabéns. Queremos mais iniciativas como a sua aqui, submetendo propostas aqui no nosso edital. Rodrigo? Não, fala, Yara. Não, eu só ia perguntar se tinha mais algum questionamento aqui do pessoal, mas até agora ninguém comentou mais nada. Eu ia aproveitar e provocar para a gente... tem o Felipe... Se o CNPJ pode ser de fora do estado? Pode, mas o que a gente quer é que essa pessoa, esse CNPJ se instale aqui. Ele pode ser de fora do estado, mas a ideia é que ele abra ao final desse processo, ele tenha esse compromisso de abrir uma filial, né, aqui na região metropolitana de Belém. E é importante a gente deixar claro que a gente deixou essa região metropolitana de Belém com escopo, né, seguindo o que define a região metropolitana, ou seja, são 9 municípios, eu acho, né? 8, 9 municípios aí que fazem parte da região metropolitana de Belém. A Belém Yara tem uma pergunta aqui do Bruno Santos, que passou batida, né? Que ele entende que a primeira etapa é bastante simples e pergunta se existe um modelo de formulário que será preenchido antecipadamente, para que ele possa saber quais são as informações que ele precisa fornecer, ou só mesmo no preenchimento online no formulário. Então, Bruno, esse modelo ele é muito simples, né? Então a gente deixou, você pode acessar o edital e pode acessar a plataforma. Isso é uma coisa até que eu recomendo que vocês acessem primeiro a plataforma, que muitos de vocês podem precisar se cadastrar inicialmente na plataforma. É um cadastro extremamente simples também, vai ser o nome, né, o identificador, a senha e um e-mail. E a partir disso você olha lá na plataforma e vai ver os campos que são para preencher o formulário, né? Que são informações básicas.
Você pode entrar uma vez, olhar isso, não precisa submeter uma vez que entrou, né? Você tem acesso lá à plataforma, você pode olhar o processo e preencher isso com calma depois e depois submeter a proposta sem problemas. Tá? A plataforma permite que você faça isso. E aí, só complementando, a Belém, basicamente, Bruno, o que está na plataforma é o que está no anexo 3 no site do DIB. Eu vou até já colocar aqui, que é no DIB/editais. Então, nos 4 editais tem o anexo, tá? Então, assim, tu vai no documento que está escrito anexos, quando tu abrir, é o primeiro, anexo 3 é o roteiro que vai ser pedido lá na plataforma. Então, pessoal, já estamos chegando no final aqui do nosso evento, né? Então, obrigado, Bruno, também. Então, a ideia da nossa mensagem final, a gente entende que é uma excelente oportunidade, né, de captação de recursos, de capacitação dos empreendedores. Na verdade, há um esforço, a gente entende, da pessoa cumprir o prazo, preencher, o formulário, eventualmente juntar informações, fazer um pouco mais de empacotar um pouco das informações que eventualmente estão dispersas na cabeça do empreendedor, mas o custo-benefício é extremamente favorável, né? O risco, né, de conseguir o sucesso é muito alto. Então a gente entende Exatamente. que a captação desse recurso pode inclusive ser utilizada para, por exemplo, aquele empreendedor poder se instalar numa incubadora, né, como a nossa aqui oferecida aqui pela FPA em Belém, pela incubadora do Xingu em Altamira, no caso dos editais que permitam isso, tá? Mas temos vários ambientes de inovação implantados aqui na região é, metropolitana de Belém que podem, de alguma maneira, também apoiar esses empreendedores no crescimento, além de toda a capacitação que será oferecida pelos parceiros formais que estão associados ao DIB. Eu Então, ia eu passo a palavra fazer. para vocês, a Belém e a Yara, para fazer esse comentário Obrigado, final. obrigado, Rodrigo. É exatamente o que você colocou. Eu acho que a gente entende que é uma oportunidade ímpar, né? É uma subvenção, é um recurso que vai pedir de vocês essencialmente a dedicação e o compromisso de trabalhar no projeto. Então, a gente está efetivamente custeando, né, investindo esse recurso para ajudar vocês a desenvolver negócios. E aí é importante, e era a pergunta que eu ia te fazer naquela hora, Rodrigo, como é que você vê isso olhando pelo lado, né, do professor, que é aquele professor também que desenvolve uma série de ideias inovadoras com os seus alunos, etc. É também uma oportunidade, né, em diferentes áreas aí para eventualmente criar coragem e propor uma solução que possa ser desenvolvida aí no edital de pré-incubação, né? Pegar aquele apoio. Eu queria te ouvir um pouco, Rodrigo, com toda a tua experiência também nisso, para falar um pouquinho sobre de criar essa coragem de investir, porque a oportunidade é essa e a gente está também estimulando esse tipo de investimento, né? É isso mesmo. Então, é uma oportunidade, normalmente, um professor, alguém que está associado a uma instituição de ciência e tecnologia, tem uma visão técnica muito aprofundada, né? Tem uma visão do assunto que pesquisa, assunto que vem ministrando aulas, etc. Então, às vezes, a grande gargalo está associado ao aspecto de negócio. Então, justamente esse tipo de oportunidade, além de fornecer o capital, vai trazer a capacitação, né? Vai tratar Isso. dos aspectos que são mais frágeis do surgimento, da transformação de uma ideia em um negócio, que é basicamente o e a questão da capacitação. Então, com isso, às vezes, muitas vezes a gente percebe, né, que o empreendedor ele se lança para o mercado sem ter essa preparação prévia e aí ele acaba quebrando a cara, né? Então, a gente tem históricos, né, de vários professores que são muito capazes, têm uma produção científica imensa, mas que quando vão fazer essa transição não se preparam de maneira adequada. Então, esta é uma oportunidade sem risco, né, de ter uma capacitação de alto nível oferecida por parceiros que estão conectados, né, que trabalham em ambientes de classe mundial e possam fazer esse tipo de parceria para que o negócio possa surgir e possa vingar, né? O Cláudio fez um comentário, e aí eu queria fazer um registro, Cláudio.
a turma da cultura, né, da economia criativa, eles estão no nosso radar, né? Nós pretendemos lançar uma segunda leva de editais, isso provavelmente em agosto, onde a temática vai atender a esse público, né? E aí é uma ideia de desenvolver soluções, né? Isso é uma coisa que a gente está procurando conversar com a equipe, desenvolver soluções que ajudem a turma da economia criativa, ajudem os empreendedores da economia criativa e da cultura nessa linha. O Bruno pergunta se vamos ter acesso, surgiram... Sim, Bruno, a ideia é essa. Nós temos conexões, né? Os nossos parceiros têm conexões com investidores, nós temos conexões com investidores, e a ideia é que a gente consiga fazer também essas conexões. Isso tudo está previsto, né? A gente tem aí eventos de meetup, de demo days, que vão permitir propiciar essas conexões preliminares, né? E também estreitar conversas com isso, sim, com certeza. Yara, não sei se você quer aí fazer um último reforço, que a gente está aqui disponível, né, para atendê-los. Sim, eu até coloquei no chat, Belém, tanto o link do Instagram quanto o e-mail, né, sobre os editais. Então, assim, já pedi para as pessoas que, mesmo que não se enquadrem ou se enquadrem em uma das opções do edital, divulgar, né, para os colegas, para as pessoas que a gente conhece, que tem um projeto, né, que tem interesse nesse tipo de coisa, porque, assim, eu vejo esse edital do DIB como uma grande oportunidade, porque ele conseguiu ir desde quem tem só a ideia, né, mas, assim, não é uma ideia isolada, uma ideia que você já queria botar em prática, como quando você já tem um negócio e você quer apenas escalar ou criar uma maior projeção. E ainda, num contexto maior, que você oferece o recurso e o serviço, né? Então, assim, geralmente a gente vê editais que oferecem ou apenas um catálogo, né, um portfólio de serviços, ou apenas o recurso, né? Então, e aqui não, ele vai dos recursos e dos serviços desde o início. Então, ele vai preparar você para captar melhor, para planejar, inclusive, melhor o uso desse recurso, né? E ter o recurso, e após essa aprovação no edital, né, e a assinatura do termo de subvenção, um acompanhamento para executar da melhor forma e para ampliar a questão das conexões com o potencial investidor, né, com financiadores, para além do recurso que o DIB já vai, né, aportar, que vai de 50 a 150 mil, que não é pouco recurso também, né? Isso. Então, assim, eu acho que é uma muita oportunidade, né, para quem puder, quem tiver no escopo de se inscrever, ou para quem tiver aquele aluno, aquele amigo, aquele professor que ainda não está sabendo desses editais, dessas oportunidades, tá? Então, a gente já deixa aí tanto o e-mail quanto o Instagram, que é uma porta de conversa, além de, claro, os nossos contatos, né? Quem tem contato com a Belém, comigo, com o professor Rodrigo, a gente sempre pode dar o encaminhamento. O Camilo está fazendo uma última pergunta aqui. Para quem já tem MEI, tem que estar regularizado no DAS? Olha, na hora da contratação, tem lá no edital uns requisitos de regularidade fiscal, tá? Porque o recurso ele vai sair da fundação e ele veio de uma entidade metade pública, metade privada. Então, assim, obrigatoriamente tem que ter as certidões municipais, federais e eu acho que estadual regulares, tá bom? Camilo e colegas, é importante que, uma vez que a empresa ou que a pessoa física seja selecionada, as pessoas vão assinar, né? Vai haver uma assinatura de uma espécie de termo de outorga com a FADESP, né? Que é a fundação que está intermediando esse processo. E a FADESP tem seus ritos, então ela vai precisar, as empresas, se forem empresas, vão ter que ter algumas certidões, sim, mas isso é no processo lá na frente, né? Não é para agora, certo? Então... Isso, pode se inscrever agora e durante o processo que vai se capacitando, inscreveu, meu projeto está muito bom, aí vai lá e se regulariza, tá bom? Porque também o prazo depois de sair do resultado final, eu acho que é 15 dias
para convocação, tá? Para entrega de documentação. Então, assim, se vocês acharem que esse prazo é suficiente, ok. Mas a ideia é vocês irem se regularizando, tá? Porque para a contratação aí tem obrigatória a documentação, a parte fiscal estar toda regular. Rodrigo, devolvemos a bola. Beleza, muito obrigado a Belém e a Yara pela participação de vocês aqui. Lembrando para vocês que os canais que foram apresentados aqui para tirar dúvida, né? Nós temos o e-mail que a Yara citou, só para ficar registrado aqui no vídeo, é editais@dibbelém.com.br. Nós pessoalmente estamos disponíveis para esclarecer dúvidas a respeito, assim como a Superintendência de Inovação e Desenvolvimento da UFPA. Agradecemos a participação de todos aqui, nós estamos encerrando a gravação e desejamos sucesso para todos os participantes desse edital. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Vamos submeter. Bom dia a todos e todas. Obrigada, pessoal. Um bom dia. Tchau. Tchau.